Então, a gente tem que pensar que educação financeira é para todo mundo, em qualquer classe social, qualquer gênero, e são ganhos imprescindíveis. Preferencialmente que a gente aprendesse isso desde cedo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gestão em Cena. Para falar comigo hoje sobre gestão financeira pessoa física, eu recebo Vânia Santana dos Santos. Vânia é administradora com especializações em recursos humanos, docência no ensino superior e finanças comportamentais, atuando por mais de 3 décadas na área financeira de empresas como Cenco, DHL, Sigram, Cargill e Mosaic. Vânia Santana Finanças chegou em 2019 no pós-carreira, como formação como orientadora financeira e coach, dando suporte em atuações como palestrante, ministrando cursos, workshops, parcerias in company e também em atendimentos individuais. O coach chegou em parcerias em programas de aceleração de carreira para talentos negros, onde partilha técnicas e escuta as vivências de mulher preta no mundo corporativo. Nessas atividades, o foco está em construir uma nova relação com o dinheiro, possibilitando organização, planejamento, independência financeira e potencialização de carreiras. Mulheres, e especialmente mulheres negras, são o público principal. Também é finalista no Prêmio Educação Financeira Transforma, promovido pelo Instituto XP. Olá, Vânia, seja muito bem-vinda ao canal Gestão em Cena. Olá, estou me sentindo bem-vinda, muito obrigada. Vânia, vamos começar. Eu vou começar nossa entrevista falando de uma apresentação que eu fiz no final de um curso de oratória e que eu utilizei o slogan, de uma campanha que elegeu o primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Yes, we can. Ou como diz o americano, yeah, we can. Sim, nós podemos. Durante esse processo todo, da construção de uma campanha vitoriosa, ele teve propósitos e superações. E é sobre isso que eu quero começar falando, que você nos conte como foi desenhado, planejado, esses propósitos, os objetivos, e quais foram os maiores desafios e superações na mudança para Vânia Santana Finanças. Bacana. Então, primeiro eu agradeço o convite para participar, uma alegria, uma honra ser convidada aqui, contando um pouquinho dessa história de transição de carreira. Primeiro eu volto 25 anos atrás, quando eu quebrei financeiramente e me reorganizei, e a partir daí eu comecei a cuidar da minha saúde financeira. Corta para 2016, já com 54 anos, eu comecei a pensar como seria o meu pós-carreira, entendendo que trabalhava em empresas multinacionais e que tem uma data mágica ali, 58, 59, 60 anos, onde as pessoas começam a ser desligadas ali do trabalho por entenderem o famoso etarismo. Aí eu decidi que eu não seria desligada, eu sairia. E por conta disso eu comecei a me preparar, mas para fazer o quê? Tenho 3 irmãos educadores e num primeiro momento falei, tá no DNA, vou ser uma educadora. E eu fui fazer uma pós-graduação em docência no ensino superior. E por lá, a minha atuação sempre foi na área financeira e resgatando aquele meu momento de quebra e de conexão com a educação financeira e com o tanto de transformação positiva que isso trouxe para a minha vida, eu entendi que aquilo sim poderia ser um caminho de partilha, de transformações para outras vidas. Mas não sabia ainda para quem eu ia falar, empreendedores, homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas. No decorrer da pós-graduação, eu interagia muito com professores e um dos professores, em um dado dia, falou comigo, Vânia, eu fiz uma formação em coach e pelo que a gente troca aqui, isso tem muito a ver com o seu perfil. Vou te passar o contato, quem sabe você se interessa. Fiz o contato, me interessei, fiz a formação, tudo isso ainda trabalhando no corporativo. Durante a formação, para fazer a formação, nós passamos pelo processo de coaching, e veio muito claro quem seria meu público, que
que eu gostaria de alavancar mulheres que têm histórias muito similares à minha. Apesar de não vir ali da situação de precarização máxima, tinha salário, tinha renda, mas ainda assim não conseguia constituir patrimônio, ainda vivia numa situação de insegurança financeira, não tinha garantia do futuro, né, longevidade. E daí eu saí com a formação em coaching, concluí a pós-graduação e defini meu público. Então, assim, houve uma preparação, né? Que você já tinha um propósito, então, né? Você foi construindo esse propósito. Mas os primeiros desafios, quais foram? De cara, o que eu posso te dizer, meu CNPJ foi fundado em novembro de 2019. Eu estou às vésperas de completar 5 anos. Em março de 2020 chegou a pandemia. E daí todo o meu desenho era para um trabalho presencial e teve que virar virtual. Então, esta virada de chave para uma pessoa analógica que, ao trabalhar em empresas, a parte tecnológica sempre tinha suporte, eu nunca tinha que ter... era ligar um 0800 e chamar o helpdesk. E eu tive que fazer essa virada sozinha na minha sala, assistindo tutoriais no YouTube. Um baita desafio, hein, Vânia? Um baita desafio, mas que abriu fronteiras, né? Se em princípio eu ia atender as pessoas ali na minha cidade, na minha região, eu posso dizer que eu abri para o mundo, porque além de atender o Brasil, já aconteceu de eu ter clientes brasileiras radicadas em outros países. Legal. Isso é que a gente pode chamar de transformar a ameaça em oportunidade, né, Vânia? Sim, ninguém queria uma pandemia com tantas dificuldades, tantas perdas. Mas, apesar disso, a gente teve avanços científicos, né? Criação de vacinas em tempo recorde. E para o meu negócio ali, para a vida pessoal, isso foi... realmente eu rompi fronteiras. Bacana, eu nunca imaginaria isso inicialmente quando eu desenhei meu negócio. Bacana. Vânia, então me fala, como explanar para as pessoas a importância do planejamento e monitoramento das finanças pessoais? E aí eu coloco mais uma questão. E como você faz para tornar esse aprendizado de forma que todos possam obter e ter um entendimento, né? Quais são os primeiros resultados alcançados? Então, a gente tem que pensar que a educação financeira é para todo mundo, em qualquer classe social, qualquer gênero, e são ganhos imprescindíveis. Tá? Preferencialmente que a gente aprendesse isso desde cedo. Né? Às vezes as pessoas chegam muito para mim e falam, quando é que eu começo a introduzir educação financeira com meu filho? Eu falo, no berçário. Mas, na verdade, um marco para iniciar a levar a educação financeira para as crianças é quando começam os pedidos. Eu quero brinquedo, eu quero salgadinho, eu quero. Aí a gente começa, claro, obviamente, na linguagem acessível, mas a gente começa a partilhar os conceitos de onde vem o dinheiro, que é preciso trabalho, que é preciso conquista antes de obter o realizar sonhos. E daí a gente vai avançando. Nunca é tarde para você começar, mas quanto antes melhor. Os impactos na sua vida, enquanto mais cedo você tem conexão com esses saberes, são impactantes mesmo, né? Transformadores. Eu falo de vivência, aconteceu na minha vida, e eu falo pelos resultados que eu observo a cada atendimento, a cada palestra. E não são questões complexas, só que exige decisão e disciplina. Nesse caso dos filhos, é bem importante você ter falado isso, porque às vezes os pais também precisam, né? É quase que um treinamento para pais e filhos, né? Sim. Cada uma numa linguagem, para a criança uma linguagem mais adaptável a ela, do que ela possa entender, e para o adulto também saber distinguir aí quando dá para fazer e quando não dá para fazer, né? E de que forma você passa isso para a criança. Quando a criança fala para você, pai, passa o cartão, ele não inventou aquela frase, ele ouviu aquela frase. Né? Eu vi em casa, ouviu da mãe, nossa, eu tô sem dinheiro hoje, vamos passar o cartão. Nós falamos isso. Sim.
E na sua opinião, quem são os principais vilões do endividamento financeiro na vida das pessoas? Não faltam vilões, mas eu diria que cartão de crédito e o cheque especial, que nem mais cheque, né? É o limite na conta corrente, a gente não vê mais cheque. Eles são créditos fáceis, porque eles estão pré-aprovados, estão a acesso de um clique, né? No celular, na palma da mão. Por isso mesmo tem as taxas mais altas, quando você utiliza, quando você paga a sua fatura pelo mínimo, né? Ao invés de pagar a totalidade. Então, o rotativo, né? Isso, porque se você não paga a fatura, sua fatura na totalidade, a próxima vem com juros que eu chamo de extorsivos. Sim, é um dos juros mais altos do mundo. No Brasil, os juros do rotativo do cartão de crédito é um dos mais altos do mundo. É importante a gente ter ciência disso para pensar muitas vezes antes de primeiro antes de gastar sem planejamento e depois antes de fazer a escolha, que às vezes não é muita escolha, de pagar o parcial do seu cartão de crédito. Eu vou colocar alguns casos aqui, por exemplo, nós temos aí uma infinidade de compras feitas online, né? O e-commerce. E ele é tentador, né? Eu falo de algumas coisas que são tentadores, que às vezes a pessoa olhar alguma coisa e ela se perguntar, eu preciso disso? Ela não se pergunta. E ela vai. Assim, em alguns lugares, se for presencialmente, mas aqui nós vamos parcelar. Né? Também é outra coisa. A gente parcela, então fica pouquinho, né? Claro, cada um fazendo o seu papel, né? Quem está vendendo quer vender. Não é que a pessoa se controla com toda essa oferta disponível no mercado. Então, é o tal do planejamento, e planejamento cabe, eu falo gastar de doce, que é o gasto inconsequente. Você coloca ali, se é o seu perfil, se eu gosto de comprar uma blusinha, uma bijuteria, qual que é a minha cota para gastar com isso por mês? É R$100, é 150, cada um vai ter o seu dentro da sua renda, mas cumprir esta cota. E a gente sabe que o marketing está ali para seduzir, em alguns casos abduzir, né? Porque ele vai ali, às vezes você clica, você passa o olho, inclusive você nem clica, você olha, eu brinco que você abre o armário, salta a propaganda, né? Tô olhando um tênis, você abre o armário, salta um tênis, você abre a geladeira, ele começa a te perseguir, né? São os algoritmos, né? Qualquer interação que você passe. Então, primeiro a gente tem que entender que a compra por impulso, que é o famoso eu mereço, o eu mereço dura um dia, dura alguns minutos e depois você tem um mês inteiro para se lamentar, às vezes até mais, dependendo do tamanho da compra. Então, 3 perguntas que a gente precisa fazer sempre: eu quero, ou eu estou sendo seduzida, é uma coisa que eu não preciso, eu posso, tem dinheiro na conta, eu estou te desviando, e eu preciso, né? Eu tenho 5 pares de tênis, eu não sou uma centopeia, meu Deus do céu, eu preciso de mais um par de tênis, né? Ou eu só estou caindo ali na sedução daquilo. E para além disso, hoje a gente ainda tem a praga de betes e tigrinhos. Meu Deus, que são as apostas. Que também vem via rede, né? Vem via as redes sociais, a sedução, e é uma cilada sem tamanho, né? A gente está vendo aí situações trágicas mesmo, o jornalismo está sempre pontuando, famílias desestruturadas, jovens sendo perseguidos por agiotas, para não contar, né? Em agosto, o Banco Central providenciou uma pesquisa solicitada por um senador, e assim, pessoas tirando do Bolsa Família. Nossa, alarmante isso, né? Então a gente tem essa responsabilidade, essa mídia que deveria ser mais responsável, mas tem a nossa disciplina. Então, ter um orçamento, saber o quanto eu posso incluir no seu orçamento o lazer, os seus gastos, né? Mas saber que você tem que cumprir aquela meta, porque a sua renda não é elástica, dinheiro é finito. A gente tem que entender isso, né? O dinheiro, o nosso salário é definido, ainda que eu seja empreendedora, eu tenho uma expectativa de ganho que não é infinita. Sim. Então, dimensionar isso
para que essas compras não virem nossos inimigos ali no médio, no curto e por vezes no longo prazo, né? Dependendo do abismo em que a gente se enfia, ali vamos deixar de herança. Como transformar um ciclo vicioso em um ciclo virtuoso? Quando o caos financeiro se apresenta, né? Ou seja, como você mesmo citou no início, quebrei, né? Sem nenhuma perspectiva a curto prazo. Quer dizer, eu não vejo a luz no final do túnel, tá? Eu quebrei, eu tenho dívidas de todos os tipos e por conta dessa compulsão por comprar o que às vezes a gente não precisa, o que a gente não planejou, eu deixei de pagar outras coisas básicas, né? Como conta de luz, conta de água, né? Coisas básicas, alimentação, tá? De tempos em tempos, nós sabemos que existem aí umas rodadas de negociações que acontecem com bancos, né, que diminui lá multa, juros, né, e também o próprio Serasa, né, Feirões. Às vezes faz os feirões aí para ajudar as pessoas a voltarem de novo ao equilíbrio. Aí eu te pergunto, este fato por si só resolve? Então, não. Então, voltando ali para o início do seu contexto, ninguém fica super endividado ou super endividado, que é já essa questão, 50% da minha renda está comprometido com parcelas, eu já sou super endividado. É por definição, isso aí é dado. Então, endividamento dá sinais. E quanto maior o tempo em que nós ignoremos esses sinais, maior vai ser a dificuldade para se reequilibrar. Então, eu fingir que a dívida não existe não vai fazer ela desaparecer. Eu seguir comprando mesmo endividada não vai melhorar o histórico. Eu fazer novas contas para pagar contas velhas não vai necessariamente mudar se eu não mudar comportamentos. Então, primeiro de tudo, respeite os sinais, né? Pare. Mas se por acaso você não estiver respeitando, vai ter este momento de colocar a bola no chão, ajustar, enxugar estilo de vida, né? Ficar ali com o essencial e entendendo que isso é um período, vai ter que ter um período de sacrifício mesmo, porque se você esperou chegar no último grau para fazer essa transição para o novo lugar, vai sim envolver um período de sacrifício. Este período que eu citei lá no passado, eu vendi meu carro, eu fiquei 4 anos sem carro, eu virei síndica do meu prédio, que eu detesto, mas eu virei síndica para me isentar do condomínio, né? Eu usava química no cabelo, eu zerei o cabelo e parei de usar química, porque era um custo que eu economizaria. Então, eram todos hábitos que estavam incorporados na minha vida e me davam um conforto e que eu tive que abrir mão por um período em benefício da minha reabilitação financeira. Então, mudar hábitos de consumo, comportamentos de desperdício, identificar o que eu chamo de ralos financeiros, né, que são aqueles gastos ditos invisíveis que você nem percebe. Nossa, tinha R$100 aqui, gastei não sei onde foi. Impossível, né? Não, eu falo que a fatura do cartão de crédito não pode ser uma surpresa. Você gastou esse dinheiro, como é que você vai abrir a fatura e tomar um susto? Você tem que dar conta, inclusive ter um limite mensal. Não importa o que você vai gastar no cartão de crédito, mas o meu limite mensal que cabe na minha renda é X reais por mês. Falta 5 dias para virar o cartão e eu já gastei o X, cartão na gaveta. E aí sim, os feirões ajudam muito, né? As operações que os bancos fazem para reabilitar crédito fazem diferença, embora eu acho que eles deveriam ter um trabalho educativo anterior. Esse é recuperativo, né? Deveria ensinar os seus clientes a terem relações mais saudáveis. Mas se você não mudar comportamento, não adotar comportamentos de educação financeira, você vai voltar para o mesmo lugar em pouco tempo. Talvez até num lugar pior. E você acha que isso passa por questões psicológicas?
Sim, às vezes você citou aí ao me apresentar que eu fiz uma pós-graduação em finanças comportamentais. A gente tem as situações patológicas, a gente tem as crenças, nós temos vieses. Então, é importante, quando eu estou atendendo consultorias individuais, eu fico muito feliz quando os meus clientes estão em terapia, porque é um trabalho conjunto. Porque o trabalho de orientar e sanear, né? Organizar o que está desorganizado e concomitantemente esta pessoa, eu sempre estou dando insights, isso aqui leva para terapeuta, você não conseguiu fazer o que a gente combinou da sessão 1 para a sessão 2, conversa para terapeuta para entender seus porquês, para entender por que você está se sabotando, porque se a gente já tem um entendimento teórico de que aquilo não é benéfico para a tua saúde financeira, vai entender por que você está repetindo. Então, temos sim situações patológicas que daí extrapola o meu atendimento. Você acredita que a educação financeira está diretamente ou indiretamente associada à questão da educação como um todo, da educação básica das pessoas? Quem se endivida mais? Quem tem menos nível educacional, quem tem mais nível, é tudo junto e misturado? É tudo junto e misturado. Infelizmente, a educação não é a segurança de que você vai gastar mais ou menos. Nós temos situações de pessoas muito empobrecidas e que, à custa de salário mínimo, construir uma casinha lá na periferia, ajuda o filho, ajuda o neto, tem um dinheiro guardado na poupança, que não é o melhor lugar, mas tem ali uma reserva. E a gente tem pessoas que são bem remuneradas e que vivem em desequilíbrio financeiro. Eu sempre falo que se você tem uma renda de 3 e gasta 4, você está em situação ruim. Se você tem uma renda de 30 e gasta 40, você também está numa situação ruim. Então, estilo de vida desproporcional à renda, isso cabe em qualquer lugar e acontece em qualquer lugar, é a questão que mais incide no endividamento. E aqui eu estou falando para além da situação de precarização que às vezes a gente vai ver lá na classe D, E, que daí é outro lugar, né? Daí falta educação, falta Estado, falta oportunidade de trabalho. Então, a educação financeira ajudaria, sim, né? Porque quanto menor a renda, mais benefícios vai se colher, porque o espaço ali de manobra é curto. Então, se você usar bem o pouco recurso que você tem, isso vai repercutir positivamente. Mas educação financeira ou falta dela não é privilégio de classes menos favorecidas, vamos dizer assim. Eu acho só que vai ficando mais triste você ver uma pessoa com condição intelectual, ou seja, teve acesso, teve condição de acesso e não aproveitou. Eu só acho mais triste. Uma pessoa empobrecida, eu acho que ela tem mais justificativas e dificuldades de acesso do que uma pessoa com uma condição, não precisa nem ser rica, né? Classe C, classe B. A classe média, aí vamos dizer assim, média, né? Porque hoje, e daí também abrindo esses parênteses, há 10 anos atrás, você não tinha acesso a investimentos de R$100, de R$30. Então, realmente o que restava para as pessoas era a poupança, que a gente sabe que não remunera bem. Você comprei um CDB para entrar R$10.000. Isso era para poucos. Sim. Hoje não mais. Então, primeiro ponto, investimentos de qualidade com acesso democratizado, independente da sua renda. Educação financeira era pouco falada, mas os poucos que tinham acesso é quem já tinha bastante dinheiro. Onde investir melhor, onde gerir seu patrimônio, as melhores ofertas de investimento. E hoje não. Hoje você tem, primeiro, nas redes, você tem
muitos influencers. É claro que não dá para confiar cegamente, mas dá para você fazer como qualquer outra pessoa que você siga em uma rede, você faz uma pré-seleção. Eu não vou seguir, né, ou pelo menos não deveríamos seguir pessoas que não estão alinhadas com o que a gente acredita. Então, tem muito acesso gratuito, tem muita live, tem muito podcast, tem muitos educadores financeiros oferecendo informação em YouTube. Então, não tem mais justificativa para você falar, eu não sei. Está sim, porque eu não tenho acesso. Entendo. Precisa ter esse protagonismo e mais, eu falo muito, a gente não pode naturalizar viver indefinidamente numa situação financeira ruim. Crise tem começo, meio e fim. Se você está vivendo a sua vida inteira endividado, a vida inteira em situação financeira precarizada, você não está tomando o protagonismo da sua vida que é necessário para transformar. É mágico? Não é, mas é possível. Eu achei legal você colocar essa questão do limite, né, hoje, de ser um valor menor para você poder fazer uma aplicação com um retorno melhor, né, um investimento. E eu acho que nesse caso aí a XP fez um trabalho muito bom, né? Quando ela veio, né, o Guilherme veio e ele tinha um foco diferente de como ele queria trabalhar lá. Então ele começou fazendo isso também, né, Vânia? Dizendo, olha, você pode investir sim, se você quiser. E eu acho que outros bancos ou outras instituições devia partir para essa questão com mais ações preventivas do que corretivas, né? Porque a gente sabe que os ganhos são imensos, né, da parte das instituições financeiras. Então, por que não fazer um trabalho com esse pessoal, né? Ou ser parceiro, né? Fazer parcerias com quem está neste caminho, no caso aí você, né? Parcerias mesmo, né? De verdade, de promover, né? Essas coaches, essas mentorias, ou seja, chegar a quem de repente... que eu acho, acesso sim, todo mundo tem, porque praticamente hoje eu acho que todos têm celular na mão, né? Essa ferramenta se tornou aí, faz parte da nossa vida hoje, para tudo, tá? Então acesso tem, mas às vezes tem um acesso, mas não tem um entendimento. Não tem a linguagem acessível. Exatamente. E assim, falando do que você trouxe agora, já existem leis e obrigatoriedades, por exemplo, educação financeira está no currículo do ensino fundamental e médio. Os professores estão preparados para falar de educação financeira de maneira transversal, inserindo isso em todas as matérias? Não. Instituições financeiras também já têm essa obrigatoriedade pelo Banco Central de trazer educação financeira. Você está qualificando a sua clientela. Ao invés de você lidar com endividados, você vai lidar com investidores. É outro patamar. Isso é ganha-ganha. Sim. Então, só que a gente vê uma iniciativa aqui, outra ali, mais tímida ainda, né? Insuficiente para o nível de necessidade. Se a gente pensar que hoje nós temos 77% da população endividada, significa dizer que numa sala com 10 pessoas eu tenho quase 8 endividadas. É muita coisa, né, Vânia? É muita coisa. É muita coisa. E com indicadores de emprego subindo. Então, qual é a justificativa para as pessoas seguirem endividadas? Falta de educação financeira. Nós não estamos livres de imprevistos, né? Infelizmente. Então, nós temos aí no decorrer do caminhar, para quem está aí no mercado de trabalho, tem a perda de um trabalho, que não estava contando com isso, problemas de saúde, né? Perda de um ente querido, a própria pandemia, né? Foi aí um baita de um desafio, né? E eu dizia, quem sobreviver, né, verá, né? Para onde vamos depois de tudo isso. Como trabalhar com necessidades emergenciais, neste caso, tá? Para imprevistos, né? E também a gente tem aquelas pessoas, amigos, ou um próprio familiar que nos abordam, né? Para uma necessidade também emergencial dele, né? Como trabalhar tudo isso para não cair em armadilha, Vânia?
Bom, quando eu estou dando lá meus workshops, eu falo que investimento tem 3 caixinhas, 3 grandes caixas. A caixa número 1 é a reserva, que o mercado chama de reserva de emergência, reserva do sossego, reserva de paz. Eu gosto de chamar de reserva estratégica, porque ela serve para crises, mas também para oportunidades. E a segunda caixa, a terceira, na verdade, eu chamo da caixinha da longevidade. Não importa se você tem 20, ou 30, ou 40, ou 50, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. E quanto mais cedo você se preparar financeiramente para isso, mais tranquilo vai ser esse seu lugar de longevidade, principalmente considerando que a expectativa de vida está se alongando. Sim. Então você trabalha até 65 e vai viver até 90, do quê? Só do INSS? Provavelmente não vai viver com segurança financeira. Então a terceira caixinha é a longevidade. A caixinha do meio, projetos. Todo mais, a sua viagem, o seu intercâmbio, o seu carro, a sua casa própria. Então, se cada um de nós alimentasse essas caixinhas ao longo da vida e desde muito cedo, eu não precisaria socorrer ao vizinho para pedir, ao tio, ao primo, e eu também conseguiria atravessar as crises, né? Vamos ficar aqui com o exemplo da pandemia, que não foi curto prazo. A gente ficou ali 2 anos. Numa situação minimamente de 2 anos ali trancado. Então, se eu tiver uma reserva estratégica que signifique 6 meses da minha renda básica, das minhas necessidades básicas, não atenderia a pandemia. Mas em 6 meses eu teria fôlego para pensar em alternativas sem estar desesperado porque a geladeira está vazia ou porque o aluguel não está pago. Então, não é uma reserva que vai atender toda a sua vida, mas ela vai atender uma emergência de saúde, ela vai atender um desemprego até eu me reorganizar, ela vai atender o cano que estoura em casa, a batida do carro que o seguro não cobre, se é que tem seguro. Então, ela vai atender essas emergências. Essa construção, não preciso construir isso no primeiro dia, a gente vai construindo, né? Só que investimento precisa ter recorrência. Não adianta eu guardar um dinheiro só quando é o 13º, eu guardar o dinheiro só quando vem a participação do resultado. Não. Eu digo que a gente precisa ter um boleto com o nosso nome. Se eu tenho um boleto para água, para aluguel, para o supermercado, por que será que eu não tenho um boleto para mim, para atender as minhas necessidades, os meus sonhos, a minha segurança? Então, tem um boleto todos os meses com seu nome e ponha nome. A gente também não investe sem objetivo. Eu não estou guardando aqui sem saber para quê. Quando a gente carimba o dinheiro que a gente está guardando, a gente se compromete com ele e não nos traímos, não nos sabotamos desviando aquele dinheiro. Agora, quando a gente chega nos pedidos, né, de familiares, amigos, a gente sempre ali na família tem alguém que está num lugar de segurança financeira melhor do que o outro. E notem que eu estou falando segurança financeira e não riqueza. Às vezes a pessoa, e a maioria das vezes, a pessoa suou para chegar naquele lugar. Foi disciplinada, foi comprometida, e daí vira a tia rica. E eu faço avaliações, eu gosto de compartilhar critérios para ter esse acesso. Primeiro, emprestar cartão, emprestar o nome para fazer crédito, eu digo não. Se o banco, que tem uma equipe técnica para avaliar o potencial de crédito da Isabel, disse não para a Isabel, por que eu vou dizer sim? Por que eu vou emprestar meu nome, meu cartão para uma pessoa que provavelmente está me acessando porque ela não tem crédito? A outra questão que eu avalio é o motivo que está me levando a pessoa, que trouxe a pessoa até mim, e o histórico. Esta pessoa é correta com os compromissos dela? Essa pessoa está passando por um momento e por A, B ou C ela não conseguiu se organizar? Ok, é o meu critério. Ou esta pessoa é indolente, nunca empresta e não devolve, já comprometeu o nome do pai, da mãe, do irmão. Há que se ter critérios. O último item de critério é nunca tirar
daquilo que vai me deixar descoberto. Então, nossa, é o dinheiro para pagar meu aluguel. Não dá para eu arriscar um dinheiro que é essencial para socorrer, né? Tem uma lei, em algum momento eu participei da equipe de pronto-socorrismo de uma das empresas que eu trabalhei. E o nosso orientador falou, olha, você nunca vai socorrer alguém se você se colocar em risco, senão serão duas pessoas em situação de crise. Eu guardei esse ensinamento com relação ao dinheiro também. Se eu puder ajudar, será com algo que não vai tirar nada de essencial da minha necessidade. E depois de ter feito toda essa avaliação desse histórico, né? Desse Sim. familiar ou dessa pessoa Sim. que está te abordando para isso. Sim. E daí pensar que o não para a pessoa é um sim para você. E o não para a pessoa, se ela tiver essa disposição, pode ser educativo. Pode ser aquele momento de virada para a pessoa falar, eu preciso criar minha emancipação, minha independência financeira. Infelizmente, existe uma discrepância imensa aqui no nosso país, né? Entre os que podem tudo financeiramente, né? Tá lá no topo da pirâmide. E os que terminam o mês no vermelho, mesmo com tudo na ponta do lápis, né? Tudo ali, certinho, regradinho. Como é que você conduz esse tema nos seus treinamentos? E a segunda pergunta, é possível ter planejamento consistente e ainda construir uma reserva nessa situação? É possível, e tem um equívoco que as pessoas cometem na hora de pensar no médio e no longo prazo, porque assim, eu estou neste lugar, eu não sou esse lugar. Eu gosto de pensar na vida financeira como uma escada. Eu estou aqui nesse primeiro degrau, mas eu não preciso permanecer nele para o resto da vida. Então, a gente falou há pouco de investimentos de 30, de 50 reais. Eu começo com 30, 50 reais. Eu não vou ter a vida toda a mesma renda, eu não vou ter a vida toda o mesmo nível de educação, eu não vou ter a vida toda os mesmos sonhos. Então, eu preciso pensar em começar. Eu vou começar a investir 20 reais por mês? Ok, é o meu possível agora. Mas para quem tem uma renda de um salário mínimo, se eu tiver 240 reais mais juros, né? Porque a gente tem que pensar no nosso grande amigo juros compostos, né? Ao invés de eu pagar juros, quando eu me endivido, eu recebo juros, né? Então, se eu tiver 240 reais e faltar um remédio em casa, já é uma grande ajuda, né? Sim. Então, só que eu não preciso parar em 20 reais, eu estou começando com 20 reais. Talvez daqui 6 meses eu já estou conseguindo 50, e daqui 1 ano eu já estou conseguindo 100, daqui 3 anos eu já estou conseguindo 500. Então, em algum momento a gente falou aí de círculo virtuoso, é sobre isso. Então, eu começo da onde eu estiver, eu começo como eu puder. O importante é começar. E vou começando. E aí a gente fala até de percentual. O objetivo é 20% da renda. Não importa se é muito, se é médio, se é pouco. Não consigo começar com 20%, tenha isso como um objetivo. E comece da onde der. É uma meta. É uma meta. E assim, o primeiro ano, você vai ver pouco dinheiro. O segundo, talvez... Mas depois que você vai vendo o volume e, mais importante, que você vai realizando seus objetivos. Eu queria comprar o carro. Se a gente pensar o financiamento do carro, você paga 2 carros. Sim. Agora, se você investir, e daí é o combate à satisfação imediata também, eu quero e quero agora. Se você investir por 2 anos, metade que seja do que seria a prestação de um carro. Em 2 anos, minimamente você vai ter aí 30, 40% do carro. Não consigo comprar à vista ainda? Não, mas talvez ao invés de 36 você já consiga pagar 24 e vai pagar menos juros. Então, a gente precisa aprender que é um processo. É processo.
não vai ter eu em colocar a semente hoje, chupar manga amanhã. Eu preciso regar, né? Investimento recorrente é regar. Todo mês eu tô lá colocando, coloco água, sombra, né? Saneio as minhas dívidas, mudo comportamentos de consumo para comportamentos saudáveis. E um belo dia eu vou ter aquela árvore forte, frutífera, e lembrando que uma árvore bem cuidada dá colheita todo ano. Sim. Então, demorou para aquela sementinha virar árvore, mas depois não para mais, né? Porque vai se retroalimentando. Ah, eu preciso comprar o carro, eu pago à vista. E daí, o que seria a prestação do carro, eu estou investindo para trocar o carro daqui 3 anos. Exatamente. Criei um círculo virtuoso. Ah, eu quero viajar, não importa. Eu sempre brinco com Paris, né? O milionário pode ir para Paris a semana que vem, eu posso ir daqui 3 anos. Então, não estou naquele lugar da escassez. Já isso não é para você, não. Tudo que a gente quiser é para nós. Os tempos são diferentes e a gente precisa entender isso e acreditar nisso. Mas não tem sonho impossível. Como é que você enxerga o empreendedorismo, que evolui aqui nesse país de forma exponencial, né? Porque, assim, existe um número grande de pessoas que vão para o voo solo. Eu quero empreender. Eu não quero mais ter o chefe. Eu não quero ter horário. Eu quero empreender. E aí a gente sabe, não tem horário. pois é. Aí que ele vai ver, né, o que é ser um empreendedor. E a gente tem uma lista de desafios, né, uma carga tributária, né, infelizmente alta nesse país, a burocracia, obtenção de crédito, permanência no mercado. Às vezes você abre uma empresa, você não fica 2 anos com ela aberta e você já está fechando. O marketing, a gestão financeira, capacitação profissional, né? Porque às vezes você, comecei com um negócio em família e a família inteira agora está fazendo aquilo, mas ninguém se capacitou, ninguém sabe entender o negócio, para onde eu estou indo. Eu costumo dizer, Vânia, eu amo o empreendedor, empreendedora. Eu amo mesmo, porque o que seria da gente se não fosse eles, o empreendedor? Porque ele vai de peito aberto. Ele não tem medo de nada. Ele vai. Ou vai com medo de mesmo. Mas ele sozinho é um risco. Ele tem que ter sempre alguém ali do lado que vai dizer, não, agora você não pode. Daqui a uns 6 meses talvez você consiga, agora não. Agora nós estamos numa outra fase. Nós temos que ter aí um acompanhamento dos custos, né? Sabe, você vai registrar pessoas, você vai ter uma folha de pagamento, incide encargos sobre essa folha de pagamento, né? Você vai saber em que entidade de classe você está, o seu negócio, porque daí você tem que trabalhar com essas entidades sindicais, né? E cumprir o que está lá regido. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Então, eu falo, eu bato palma para o empreendedor, bato mesmo, porque, e a empreendedora também, né? Porque em algum momento ela diz, opa, eu quero caminhar sozinha. Todo mundo, né, pode ter esse encaminhar aí. Eu acho que todos, sem exceção, eu quero empreender, né? Tem muito espaço, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, para empreender aqui, sempre. Mas eu queria saber, no caso das mulheres, porque as mulheres empreendedoras, né? Vamos jogar um confete na gente, né, Vânia? Que a gente merece. As mulheres empreendedoras, eu sei que você trabalha com esse público, né? De mulheres que já são empreendedoras e das que querem trilhar esse caminho. Então, Vânia, quais as dicas aí? Para quem já é empreendedora, mas aí falando também na questão financeira, e para quem quer trilhar esse caminho? O que você diz para a gente aí nesse caso? Eu penso que de cara a gente precisa entender que tem 2 grupos de empreendedores. Aquelas que vão, e aí ficando em mulheres, mas não só, aquelas que vão para o empreendedorismo de subsistência, perdi o emprego, não consigo me recolocar, então vou fazer o puxadinho aqui e começar a empreender sem muita capacitação. E aquelas que empreendem por oportunidade, nós somos exemplo, né? Idealizamos um negócio e estamos aqui tocando.
Nenhuma desses perfis podem abrir mão de apoio, né? Porque assim, por mais que você saiba do seu negócio, você não aprendeu sobre gestão e tudo que envolve isso, né? Eu falei, estive mais de 3 décadas no mundo corporativo. Eu era especialista na área que eu atuava. Então, agora vamos falar de contabilidade, vamos falar de recursos humanos, vamos falar de marketing, vamos falar de compras. Né? Então, é fundamental para a longevidade, para a sustentabilidade do negócio, que esses empreendedores vão à busca de apoios. E a gente tem muitos. Pensando nessa nossa conversa, eu fui buscar até alguns dados. Embora as mulheres estejam crescendo no mundo do empreendedorismo, elas ainda, segundo o Sebrae, são 46%, cerca ali de 46% do pacote de empreendedores. Homens ainda empreendem mais. E empresas, pequenas e microempresas, são 91% do universo de empresas no nosso país e empregam 71% da população. Então, é uma força, uma potência. Sim. Como não se preparar e entender que é necessário a capacitação, a qualificação, a busca contínua do conhecimento. E a gente tem, assim como eu estava falando dos investimentos, hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Eu sou muito pequeno, não tenho dinheiro para isso. Tem Serasa dando apoio, tem, no caso das mulheres, a Rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes, aí já perto de 2 décadas no mercado, se não me falha a memória. Então, estou criando um pouco de musculatura. Existem consultorias como a sua e outras tantas para apoiar, mas a gente precisa se preocupar e se ocupar, né? Eu gosto mais de se ocupar, porque preocupar é sentar e ficar com dor de cabeça. Se ocupar é ir para a ação, né? Se ocupar da profissionalização dos nossos negócios, porque é isso que vai trazer sustentabilidade e longevidade. Então, para mim, é fundamental. Eu vou estar trabalhando como mediador em gestão financeira de um programa da AD Sampa, que é do município de São Paulo, que é voltado a um programa de aceleração para microempreendedoras, só mulheres. Tem que buscar. De novo, tem que ter esse protagonismo. Eu quero um negócio rentável. Começar como profissional, tem que buscar os apoios. E a gente não precisa saber de tudo. Não. Não precisa ficar, nossa, eu sei de educação financeira, mas eu não sei de marketing. Você pode aprender marketing, mas tem vários profissionais que podem ser parceiros. Então, buscar ajuda é ferramenta, é força, não é limitação. Que existe sim, a mulher pode ser protagonista do negócio dela, né? E pode iniciar, como você falou, até às vezes por uma necessidade, às vezes abre na garagem, né? E vai fazer bolo, vai fazer pão, né? Porque o marido ficou desempregado, né? E ela tem que dar conta ali. E daquilo ali, de repente, pode ser expandir para um negócio muito bonito e muito rentável. Tá? Então, assim, o que eu acho que a gente deve deixar aqui não tenham medo, né? Porque o medo, ele tem duas vertentes. O medo, ou ele te impulsiona ou ele te paralisa. E pode impulsionar para o abismo. Tá? Então, assim, não tenha medo, né? Esteja certa, né? Porque risco, né, Vânia? Nós corremos risco o tempo todo. A gente pode minimizá-los, mas não tê-los nunca impossível. E o conhecimento, ele minimiza riscos. Eu faço conteúdos para as redes, eu fecho todos os meus conteúdos, que é educação, nosso primeiro investimento. E você pedir ajuda, apoio para um especialista, é se educar. Sim. Isso é muito bacana isso, viu, Vânia? Acho que é esclarecedor, sabe? Muito esclarecedor. Porque, como eu falei, às vezes
para você chegar até um público, né, é difícil, né, por conta dessa questão didática, por conta de termos, na grande maioria técnicos. Hoje, assim, uma enxurrada de termos em inglês, não é, Vânia? A gente sabe bem disso, que a gente fica, gente, mas o que é isso? Né? Nos leva a procurar uma coisa que poderia ser falado aqui dentro do nosso país, mas não, vamos transformar, porque em inglês fica mais bonito. Inclusive como se isso fosse glamuroso, né? Uma glamorização dos termos. Então, assim, vamos trabalhar com a nossa realidade, né? Nós estamos no Brasil, como diz a pessoa lá, Brasil com S, não Brasil com Z. Exato. Né? Aqui é nossa casa. Temos que trabalhar aqui. Tá? E ser acessível. E ser acessível. Finalizando aqui, eu ficaria com você o dia inteiro. Né? Muito gostoso conversar com você. Mas eu queria que você falasse, Vânia, algum projeto aí saindo do forno? Em primeira mão pra gente. Então, dou consultorias individuais, né? Mas às vezes no meu público não tem acesso, não tem recurso para pagar aquele custo. Então, mas para além disso, tem já o que eu entrego, que são as palestras, os workshops, as consultorias individuais e as parcerias que eu faço com empresas, muito com o trabalho de coaching e entregando aí as nossas vivências e experiências para alavancar profissionais. E isso está totalmente conectado com saúde financeira. Então, eu não estou negando nenhum nem outro, eu estou somando, muito bem, somando saberes para entregar mais. Tá certo. Vânia, e como é que as pessoas te acham? Deixa aí os seus contatos. Bom, as minhas redes principais, LinkedIn, Vânia Santana, e no Instagram, Vânia Santana _finanças. Pode me encontrar, eu estou lá todo dia e entrego conteúdos. Ainda não estou pronto, mas já tem conteúdos gratuitos ali para você começar a se desenvolver. Vânia, muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Foi uma delícia falar com você. Delícia. Isabel, eu que agradeço. Eu acho que a gente teve uma empatia, né? Que vamos falar aqui como é que a gente se conheceu. A gente se conheceu numa viagem. E foi maravilhoso. A nossa empatia foi de imediato, né, Vânia? Sim. Rimos muito. Aproveitamos muito e rimos muito nessa viagem. Que é o que vale. E depois a gente meio que perdeu o contato, é normal isso, é a vida. Mas a gente se reencontrou pelo LinkedIn, olha, maravilhoso isso, né? Eu falar os benefícios também que essas redes traz pra gente, né? A gente se encontrou e estamos aqui, né, hoje, concluindo, você aqui também me ajudando e colaborando com esse meu projeto novo, né? São trocas, né? Que são trocas, é a parceria ganha-ganha. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, viu, Vânia, a você. Se tiver alguma coisa nova aí, fala pra gente também publicar aqui pelo canal, tá? Espero que a gente tenha outros eventos que possamos fazer juntas, tá? E aqui, então, fique ligado no nosso canal, né? Se inscreva, toque no sininho e deixe seu like. Até mais, gente! Muito obrigada, foi um prazer, obrigada pelo convite e nos vemos nas redes.